Voltando para a resolução da questão 3.8, na letra D, ele pede o seguinte: calcule novamente a perda de calor considerando uma janela tripla, na qual a terceira placa de vidro e a segunda camada de ar possuam as mesmas características das existentes na janela dupla. Compare o resultado obtido com o anterior e comente se o custo extra de uma janela tripla vale a pena. Bom, essas duas situações são situações muito inusitadas para a gente que vive aqui no Brasil, ou melhor, para a gente que vive numa região onde não é problema, ou pelo menos a gente não considera tanto problema da eficiência térmica. Mas em regiões, principalmente no clima frio, janelas duplas e janelas triplas, elas têm uma eficiência muito maior, visto que elas permitem uma diminuição nesse fluxo de calor. E agora a gente vai entender o porquê. Bom, então vamos colocar aqui. Essa é a questão 3.8, item D de dado. A gente vai considerar agora uma janela tripla. Então, como é que a gente faz isso? Vou fazer aqui um desenho para que a gente possa compreender. Então, a gente vai ter aqui a primeira resistência, a segunda resistência, a terceira resistência, que a gente já estava acostumado. Agora a gente vai ter mais duas resistências adicionais. Então a gente tem a resistência do vidro, a resistência do ar, novamente a resistência do vidro, que era o que a gente fez no item anterior. Agora a gente vai ter novamente a resistência do ar e novamente a resistência do vidro. Lembrando que nas extremidades eu continuo tendo aqui T1 igual a 37 graus Celsius e aqui T2 igual a 20 graus Celsius. Bom, como é que eu resolvo essa questão? Muito simples. A gente vai calcular novamente a nossa resistência térmica desse circuito equivalente, que vai ser a resistência do vidro mais a resistência do ar mais a resistência do vidro novamente mais a resistência do ar mais a resistência do vidro. Ou seja, nós temos um circuito em série, basta somarmos os valores da resistência, que isso vai dar 3 vezes a resistência do vidro mais 2 vezes a resistência do ar, que se eu for calcular a resistência térmica vai ser 3 vezes a resistência do vidro, que a gente já fez, a gente já sabe que é 7 vezes 10 a menos 3, dividido pelo K do vidro, que é 1,4, mais 2 vezes a resistência do ar, onde aqui eu vou ter também o valor do L de 7 vezes 10 a menos 3, colocando em metros, dividido por 0,02575. Muito bem, eu posso fazer essa conta na calculadora, como a gente já fez anteriormente. Então vou ligar minha calculadora e posso colocar direto todos os valores. Então boto lá 3 vezes 7 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 1,4 mais 2 vezes 7 vezes 10
elevado a menos 3 dividido por 0,02575. Dou igual e vejo que o meu valor dá 0,55868932. Então eu vou colocar a calculadora aqui para o lado e vou escrever esse valor, que é 0,55868932. Ok? Então escrevendo aqui, isso é igual a 0,55868932. Eu não posso esquecer de colocar a minha unidade desse resultado, que é essa unidade aqui. A unidade da resistência térmica é metro ao quadrado vezes Kelvin dividido por watt. Ok? Bom, mas ele não quer saber exatamente a resistência térmica. Eu preciso calcular a resistência térmica para fazer o cálculo do meu fluxo de calor, que vai ser T1 menos T2 dividido pela resistência térmica. A gente sabe que T1 é 37 graus, T2 é 20 graus e a resistência térmica a gente encontrou 0,55868932. Ok? Bom, a gente pode fazer essa continha também na nossa calculadora. Vamos lá. Então, abrindo a calculadora, eu vou lá e faço 37 menos 20, vai dar 17 a diferença, dividido por 0,55868932. E a resposta vai dar 30,428. Vamos colocar aqui 30,428, que a gente pode aproximar isso para 30,43. Lembrando que a medida de fluxo é watt por metro quadrado. Isso aqui é o cálculo do fluxo. Mas eu quero qual é a taxa de calor. Então a taxa vai ser o fluxo vezes a área. Ou seja, 30,43 vezes a área que ele deu da janela, que é exatamente 0,8 por 0,5 metros. Então, fazendo essa conta na calculadora, a gente obtém vamos fazer aqui a nossa calculadora está aqui. Então a gente vai fazer aqui 30,43 vezes 0,8 vezes 0,5. Isso vai dar 12,172. Então vamos colocar aqui o resultado: 12,172
watt. Ok? Bom, mas veja, ele pede para a gente calcular e comparar o resultado obtido com o anterior e comentar se esse custo extra vale a pena. Bom, esse resultado que a gente obteve agora, nós vamos comparar essa taxa. Vamos escrever aqui a minha janela tripla. Eu tenho uma taxa de 12,17 watts. E na minha janela dupla, que também não é comum aqui pra gente, né? Eu vou ter uma taxa de quanto mesmo? Vocês lembram? Vamos pegar na folhinha anterior. 24, aproximadamente 24,13 watts. Então observe que com mais uma camada de vidro, uma vez que a gente só vai pagar pelo vidro, né? A gente não vai pagar pelo uso do ar. Com essa camada de vidro, nós conseguimos diminuir pela metade o fluxo de calor pela janela. Então isso é muito importante. Se a gente observar que em alguns prédios as fachadas são todas de vidro, ou seja, a gente não tem uma parede de alvenaria, então você vai conseguir reduzir muito ou a perda de calor, ou a gente vai reduzir a entrada de calor, né, através dessa parede que seja constituída toda de vidro. Então vale a pena observar que esse é um resultado que pode influenciar muito depois no consumo da energia elétrica que será utilizado para resfriar esse ambiente. Então a gente finaliza a nossa questão por aqui.